Salve galera, Ismael Descolado na área e na mesa trazendo para vocês Championship Formula Racing, galera. Eu já havia feito vídeo desse jogo no meu canal há muitos anos atrás. Tava um vídeo muito chato, muito monótono, e o Descolado, quando ele vê um vídeo que ele acha muito chato, ele deleta e ele faz de novo, entendeu? De uma forma mais rápida, mais acelerada, mais dinâmica e tal. E aí, com os novos conhecimentos que eu tenho em edição de vídeo, também acaba ficando bem mais interessante aqui. Então, bora trazer para vocês aí novamente esse jogo aqui que está há décadas aí, entre aspas, décadas não, há muito tempo ele está aí na minha coleção, pessoal. Championship Formula Race aí, um simulador de Fórmula 1 aí, de encher os olhos aí, né? Não chega a ser um Race Fórmula 90, um pole position e tal, né? Até porque esse jogo aqui, devo estar colocando o ano dele aí para vocês, porque agora eu não lembro, tá? Mas ele é um simulador aí, né? E tá parado aí na minha coleção. Acho que eu cheguei a levar pra mesa aí umas 3 vezes, né? Mas como ele não tem bot, entendeu? Aí complica bastante aí pra gente conseguir jogar aí com os amigos, tá? Hoje em dia aí você é praticamente dependente aí de bot pra conseguir mandar os jogos pra corrida, né? Ou você fica controlando mais carros e tal, né? O que eu acho um pouco particularmente mais chato, porque alguns jogos aí exigem muito gerenciamento aí pra você controlar mais do que um, né? Acaba até deixando o jogo mais demorado. Então esse é um dos fatores pelo qual Championship Formula Racing não viu mais mesa do que deveria. Mas assim que vocês olharem a mecânica desse jogo aqui, vocês vão perceber que é um jogo aí que tem bastante potencial, né? Todas as pessoas com quem eu joguei ficaram com essa sensação aí de que realmente é um jogo com bastante potencial. Pena que ele não tem bots. Na verdade, as regras originais dele, pessoal, traziam bots, tá? Só que os caras usavam um sistema lá completamente maluco que eu não entendi patavinas. Eu juro que eu tentei jogar usando os bots desse jogo, mas os caras criaram uma mecânica de uma IA lá completamente maluca, que usa os símbolos espalhados pela pista, entendeu? Para simular consumo de recursos, ultrapassagem, redução, aceleração. É uma loucura, juro que eu tentei, juro, mas eu não consegui, porque é extremamente complexo de você jogar usando aqueles bots, tá? E eu desisti deles, desisti completamente, vai sem bot mesmo e vida que segue. Posteriormente aí os fãs criaram, curiosamente, né, os fãs criaram aí alguns bots aí para você usar nesse jogo que usa o mesmo sistema do Hit Pedal to the Metal, que até ficou bem interessante, né? Eu nunca cheguei a jogar uma corrida aí completa usando a mecânica desses bots aí, mas achei que ficou bem melhor do que as regras originais dos bots desse jogo aqui, tá? E que jogo que é então o Championship Formula Racing, pessoal? Ele é um jogo inspirado, né, no jogo Speed Circuit. Aí eu vou colocar algumas imagens para você aí do jogo Speed Circuit, tá? O Speed Circuit foi um jogo antigo, galera, lançado em 1971 pela 3M. Eu não sei se é a mesma empresa hoje que vende essas fitas, esses produtos aí industriais, né? Mas o jogo original, Speed Circuit, foi lançado pela 3M e anos depois teve a sua marca comprada pela Avalon Hills, né? Que é a detentora aí se eu não estiver falando besteira, é a detentora aí dos direitos aí do jogo Axis e Allies aí, tá? E a Avalon Hills, ela relançou o jogo com alguns ajustes nas regras e acrescentou rolagem de dados, né? Para acrescentar algumas variáveis no jogo, porque o jogo original, se eu não me engano, não tinha rolagem, né? O Speed Circuit original não tinha nenhuma rolagem, né? E aí ficava bem difícil você conseguir vencer o pole position, né? Porque sem as variáveis, né? Como é que você vai fazer para você acelerar mais e tal? É bem complicado mesmo, né? Salvo se o pole position, obviamente, cometesse algum erro, tá? Então a Avalon lançou aí uma versão que usava rolagem, mas usava apenas um D6, né, e fazia alguns testezinhos ali só para você conseguir exceder os limites de velocidade numa curva, que já era suficiente para você, né, quebrar aquela regra do o cara largou em primeiro, ganhou a corrida, né, já ajudava bastante, né, mas ainda por cima era uma coisinha aí bastante limitada, tá? E agora, aí, anos, décadas e décadas depois, aí, um cara chamado Douglas Schultz, né, descobriu que o Speed Circuit estava em domínio público e resolveu então relançar com o nome de Championship Formula Racing, né? E aí ele já mudou a mecânica e tal. O jogo original usava uns disquinhos, pessoal, para você plotar as velocidades, né? Então você girava um disco ali, usava um ponteiro ali, né? Um velocímetro mesmo para você plotar as suas velocidades, né? Que era uma coisa que eu achava bem legal, né? Apesar de eu só ter visto isso em foto, né? Mas aqui agora o Douglas Schultz mudou, ele resolveu usar cartas, né? Que acaba sendo até algo bem mais prático, digamos assim, do que o velocímetro. Mas o velocímetro eu também achava bem charmoso, né? Bem legal mesmo. E ele também mudou, ele colocou 2D6 para você fazer testes, continuar fazendo os testes, mas ao invés de uma única rolagem, agora você tinha que fazer, rolar 2 dados ali, e você tem uma tabelinha lá, eu vou mostrar para vocês no gameplay como que isso funciona.
E ele também acrescentou, permitiu aí fazer vários testes aí, né? Acho que, se não me engano, a versão da Avalon era mais limitada, aí você não tinha tantos testes assim para você fazer, e o Douglas Shields deu uma incrementada no jogo. Eu achei que o jogo ficou bem legal, assim, muito melhor, né? Comparando aí com o Speed Circuit original, mas por alguma razão desconhecida, os fãs do Speed Circuit não curtiram o Championship Formula Racing, né? Não é uma razão desconhecida, na verdade eu sei por que eles não curtiram, né, pessoal? É aquela turma mais velha lá, pensa, o cara era criança quando conheceu lá o Speed Circuit, e hoje em dia a pessoa fica mais velha, acha que tudo que era mais antigo era melhor, né? Aí os caras torcem, porque o cara acrescentou rolagem de dados pra tudo quanto é coisa, o jogo ficou dependente da sorte. Não ficou não, galera. Vocês vão ver ali depois pela mecânica do jogo que tem muito controle ainda. Os jogadores, eles têm aí bastante controle sobre isso, tá? Esse jogo, pessoal, ele chegou a ver mesas umas 3 vezes até hoje, né? E todas as pessoas com quem eu joguei isso aqui, aparentemente curtiram o jogo, falaram que ele tem bastante potencial, né? Óbvio, porque ele é um simulador, vocês vão ver que ele é, apesar de não ter todos os elementos de um Race Fórmula 90, de um pole position, né? Ele é um simulador, né? Na minha opinião, ele tem o melhor sistema de movimentação já criado para um jogo de corrida, né? Que também foi usado um outro simulador que eu curto muito ali, que é o Legend Winds of War, né? Então, na minha opinião, o sistema de movimentação aqui desse jogo não tem para ninguém. Ele é top nisso, né? Ganha de race, ganha de position, ganha de qualquer outro simulador aí conhecido, tá? Então a ideia é só trazer para vocês agora o funcionamento aqui do Championship Formula Race, que eu acho que ainda pode ser encontrado aí em algumas lojas, óbvio que ele está out of print. Eu ouvi lá, acho que eu li em algum lugar, nos fóruns, sim, eu li, o Douglas Schultz acabou perguntando para os fãs do jogo, né, o que eles queriam de ajustes caso uma nova versão seja lançada. Ou seja, o Douglas Schultz deve estar trabalhando aí numa nova versão do Championship Formula Race aí para dar uma melhorada no jogo e tal. Não tem previsão, não sei se ele vai fazer Kickstarter, não faço ideia, tá, pessoal? Ok, mas eu sei então que está sendo cogitado aí o relançamento então do Championship Formula Race. Isso eu li há anos atrás, não sei se ele ainda cultiva essa ideia. Tá? Então, bora mostrar para vocês aqui o funcionamento desse simulador sensacional aí de Fórmula 1 moderna, tá? Para você ou você buscar para querer ter aí na tua coleção, ou apenas para você saber que existe aí e acompanhar aí uma homenagem ao antigo Speed Circuit aí, que foi um jogo aí, o primeiro simulador de corrida aí lançado no mundo, né, Speed Circuit, e ricamente homenageado aí pelo Championship Formula Racing. É isso aí. E é isso aí, galera, trazendo para vocês então aqui todo o material aqui que vem dentro da caixa do Championship Formula Racing. Galera, esse jogo aqui eu peguei no Kickstarter, tá? Eu financei, eu ajudei a financiar o jogo aí, porque, né, gostei bastante aí, principalmente do lance da movimentação aqui, galera. Se vocês curtem corrida, galera, vocês vão gamar nesse lance da movimentação aqui dos carros no circuito, tá? Como eu falei para vocês, é o sistema mais realista que existe até hoje em matéria de movimentação dos carros, tá? E eu vou explicar por que eu acho isso e vocês vão ter que concordar comigo, tá? Mas então o jogo vem aqui com todo esse material aqui, né? Cada jogador aí vai ter um deck, né? Aí com várias e várias cartas aí que eu vou explicar no gameplay. Então são até 4 jogadores, né? Cada um aí com a sua respectiva cor, vermelho, azul, amarelo e verde, tá? Com os seus respectivos carrinhos também. Já explico porque tem 2 de cada aqui, tá? Uns tokenzinhos aqui para você simular pit stop, né? Lembrando que a versão original do Speed Circuit, a versão raiz, não tinha pit stop, tá, galera? Ainda assim era considerado um simulador, tá? Então algumas coisas que eu vou mostrar para vocês aqui não vai fazer o menor sentido se você pensar nos jogos de hoje, né? Como simulador, né? Pensar como Race Fórmula 90, For Position, até mesmo Thunder Alley, né? Que vão olhar e vão dizer, pô, mas isso aí é um simulador, não tinha nem pit stop. Galera, mas você tem que pensar que nós estamos falando de 1971, que é o que esse jogo aqui simula, tá? É o jogo lançado lá, tá? Lá em 1971, ele simplesmente usou a mesma mecânica aqui, só acrescentou aí algumas novidades aí, como pit stop, né? Então aqui, ó, caso você queira simular pit stop, você consegue aí com 2 tipos de pneu aí. Então esta variante aqui, esses 4 tokenzinhos aqui, você só vai usar caso você opte por jogar fazendo pit stop, ok? Qual que acho que o único problema que eu tive com esse jogo, pessoal, foram as miniaturas, tá? Porque elas vieram aqui, ó, com esses carrinhos aqui, olha que legal, ó, carrinho da década de 70, galera, até isso aí o Douglas Schultz quis respeitar, né, tendo aí a originalidade aí, né, claro que na época os carrinhos eram outros aí, talvez eu esteja colocando para vocês os carrinhos usados lá na versão original, né, que eram carrinhos de ferro, né, porque conseguir miniaturas na época era terrível, né, mas esses carrinhos aqui então, ó, vieram aqui no Championship Formula Racing, tá? O problema aí é o tamanho deles, né, galera? Aí, ó, se você olhar aqui o tamanho deles, ó, eles mal cabem aí dentro das casinhas aí, ó, tá? Então eles não cabem, eles vieram maior aí, realmente o Douglas Schultz admitiu que alguns carrinhos vieram aí com esse defeito, tá?
E eu na época, não me perguntem, mas eu não quis trocar, eu não quis ir lá reclamar, porque pô, já tinha demorado um ano para receber o jogo, 2 anos, sei lá, e depois, sabe, eu acho que eu fiquei com medo, pô, só vou receber esses carrinhos aí, sabe Deus quando, né? E eu também tinha, acho que eu já tinha o Race Fórmula 90 na época, né, galera? E eu simplesmente peguei esses carrinhos aqui, ó, que eu uso no meu Race Fórmula 90, pintei da mesma cor e vida que segue, tá lá, tá aí, ó. Carrinho original, como vocês podem ver, original. Carrinho aí semelhante ao do Race, aí, tá? Então pintei aí e substituí e vida que segue, nem dei bola para esses carrinhos gigantes aqui, ok? Além dos decks aqui para cada jogador, né? Depois eu vou explicar para vocês aqui o que significa cada um desses decks. Também tem aí, cada jogador vai ter um deckzinho especial aí das cartinhas onde ele vai plotar as suas velocidades aqui e quantas casas ele vai mover, tá? Então esses números que vocês estão vendo aqui são velocidades, tá? E aqui informando também quantas casinhas o carro move, tá? Então cada jogador aí vai ter um deck desse aqui, tá? Para poder plotar. Esse deck aqui que está substituindo aquele disco lá do Speed Circuit original, né, que era um disco que você girava ali e você plotava a velocidade, né, era bem mais charmoso. Aí o Douglas Hughes resolveu trocar aqui por cartas, que acabou sendo bem mais barato, né, se ele fosse fazer aí um disco, também acabava deixando o jogo mais caro, tá? E aí esses tokens aqui, que são tokens de habilidade, tokens de desgaste e tal, entendeu? Que obviamente são elementos aí para trazer maior simulação para o jogo, vocês vão compreender melhor durante o gameplay, ok? Então deixa eu agora mostrar para vocês o outro circuito aqui. E aí, pessoal, olha aí o circuito de Mônaco aqui em Monte Carlo, né? Olha que ele até usou o nome original, hein? Monte Carlo e tal. Olha aí, isso aqui paga direitos, pessoal. Você tem que, se você usar o nome Mônaco, Monte Carlo e tal, entendeu? Você tem que pagar direitos aí, né? Então, acho que o Douglas Schultz não se importou muito com isso, mas eu andei conversando aí com alguns entendidos aí nos Estados Unidos aí, o pessoal falou que tem que pagar e aí a pessoa está sujeita a ser processada aí, né? Mas obviamente que a galera deve fazer vista grossa aí para tabuleiro, até porque o faturamento do cara em cima do uso do nome é muito baixo, né? Então, muito bem, galera, antes da gente começar o gameplay, uma rápida explicação aqui sobre o setup, que foi foi um ajuste aí que o Douglas Schultz fez em relação ao Speed Circuit, que eu achei que ficou simplesmente sensacional. Só isso aqui já valeria essa superioridade do Championship Formula Racing em cima do Speed Circuit. Então, novamente, eu digo para vocês, não sei por que os fãs torceram o nariz, sinceramente, né? Tudo bem que o fator sorte aumentou, entre aspas, ou ele acrescentou, na verdade, né? Fator sorte, porque o jogo original não tinha nenhuma rolagem, né? Mas isso já tinha sido feito pela Avalon, então, sinceramente, não tem justificativo. Mas, enfim, vai entender. É aquela verarada que diz que o que era melhor, o que era antigo era melhor, né? Bom, como falei para vocês, cada jogador vai ter um deck desse aqui, eles são idênticos, tá? Cada um desses decks vão ter vários atributos aqui, tá? Vários elementos aqui que nós vamos usar para montar o nosso setup. Como que era feito antes no Speed Circuit? Cartinhas para vocês aí na tela, aí, pessoal. Antigamente era fixo, os jogadores escolhiam uma dessas cartinhas, ela já vinha com o setup pronto, tá? Então você escolhia uma dessas cartas e ela já dizia quanto que o teu carro acelerava, freava, top speed e vida que segue, tá? Aqui não, pessoal, aqui o Douglas Schultz mudou e resolveu colocar isso na mão dos jogadores, tá? Então eu vou revelar para vocês aqui todos os atributos que compõem o setup de um carro, tá? Nós temos top speed, velocidade máxima, nós temos aqui desaceleração, que esse é o famigerado freio, a aceleração, né, verdinho aqui, e a velocidade de largada. Esse atributo aqui só é usado na largada, tá, pessoal? Ele não é usado para mais nada no jogo, ok? Então nós temos aí esses 6 elementos aí que vão nos ajudar a montar o nosso setup, tá? De que forma? Cada jogador vai ter 2 pontos para gastar nisso tudo aqui, tá? Se vocês notarem essas cartinhas aqui, elas vão ter valores diferentes, todas elas, tá? Vamos lá. Start speed, nós temos 20, nós temos 60, esses números aqui são em milhas por hora, pessoal, o jogo é americano, tá? Então, aqui, ó, 20 milhas por hora significa mover um mísero espacinho aqui na pista, ok? 60 milhas por hora significa mover 3 espaços, porque tá tudo dividido de 20 em 20, tá? Então é 20 mais 20 mais 20, tá? Então se você quiser largar aqui movendo 3 na largada, tá? Você escolheria aqui o 60, tá? E aí assim vai 100 milhas por hora, 120 milhas por hora, e assim sucessivamente. Aceleração, quanto que o teu carro acelera? Pode acelerar 20 a 40 milhas por hora, 60 milhas por hora, 80 milhas por hora, tá? Desaceleração, que na minha opinião é o item mais importante do jogo, tá? Freio, no caso, né? 20, 40 milhas, 60 milhas ou 80, quanto que o teu carro consegue frear, galera. Esse aqui é o item mais importante do jogo. E o top speed aqui, que é a velocidade máxima que o teu carro pode atingir, 140 milhas por hora, 160, 180 ou 200 milhas por hora, ok? Além disso, nós temos 2 elementos aqui que são os recursos do jogo, pessoal, que é o Drive Skill, né? Que são tokens que você vai ganhar aí, que você vai adquirir no início da corrida para usar durante toda a corrida. Esses tokens são usados nas rolagens, eles têm valores -1, por quê?
Eu devo estar colocando aí para vocês uma tabela aí, para vocês, tá? Olhem aí, ó. Essas tabelas aí, pessoal, são equivalentes à rolagem de 2d6. Então, sempre que você for fazer algum desses testes informados aí, ó, tá? Excesso de velocidade em curva, ultrapassagem forçada, bloqueado ou não bloqueado, velocidade inicial, aceleração, top speed, freio, tudo você pode melhorar em 20 milhas por hora, ou seja, você não está amarrado a esses valores informados aqui nesses valores escolhidos, tá? Você, além disso, pode sempre melhorar, mas isso vai exigir um teste. Teste envolve rolagem, né? E rolagem aí, dependendo do valor rolado, você pode quebrar a cara e você não conseguir, você pode até mesmo prejudicar o seu carro, aí que você está forçando o equipamento, né? E ele pode dar defeito, tá? Por esta razão que o jogo dá aí os skills com menos aí, pessoal, que é para você subtrair nessas rolagens aí, né? Então você vai rolar 2 dadinhos, vai comparar lá com o valor que você precisa aí no teste que você está realizando. Como você precisa obter sempre valores menores, o jogo fica dando esses -1 aqui para você somar nessas rolagens aí, tá? Então nós temos aqui então o Driver Skill, tá? E nós temos o Wear, pessoal, que é o desgaste, tá? Que é outro elemento, outro recurso que vai ser muito usado isso aqui super, hiper, ultra importante no jogo, tá? Que é a quantidade de desgaste que você vai usar aqui. Aí você tem aí vários tokens aqui que você vai adquirir aí conforme o setup que você pegar aqui, pessoal, tá? Bom, como eu disse para vocês, todo jogador vai ter 2 pontos para usar em todos esses elementos aqui, tá? Então se você notar aqui, pessoal, você vai ver que cada cartinha dessa aqui ó, vai ter uma pontuação, olha, -1, 0, 1 e 2, tá? Óbvio que quanto melhor a carta, entendeu? Mais ela custa, ok? Então vocês vão ter que trabalhar aí com esses -1, 0, +1 aqui para você montar de tal forma que você tem que olhar o circuito para ver, por exemplo, não adianta você querer escolher lá um top speed 200 num circuito que você não consegue esticar, entendeu, até 200, tá? Então, é claro que eu falando isso agora, você não vai compreender, pô, mas será que eu consigo andar 200 aqui em Monza? Eu não sei, galera, a gente vai ter que jogar primeiro para vocês compreenderem como que funciona a mecânica do jogo, aí sim vocês vão tirar as conclusões depois que a gente der uma volta completa, nós vamos dar só uma volta aqui para vocês pegarem a mecânica do jogo, ok? Tá? Então, vocês já perceberam aqui o que vai acontecer, né? Eu tenho 2 pontos para usar em todos esses elementos e todos eles têm -1, 0, +1 e +2, tá? Então, se eu melhorar muito um elemento, eu vou ter que subtrair, vou ter que usar em outro elemento, eu vou ter que pegar em um valor negativo, ou até mesmo um 0 aí para compensar, porque eu estou limitado a 2 pontos somente. Não esqueçam que esses aqui também tem, pessoal, a quantidade de skills que você vai pegar aí, ó, tá? Também tem aí a pontuação aqui, ó, tá? 2, 1, tal. Então aí o desgaste também, tá? Então aqui, ó, -1, 0, -1, 0, 1 e 2, ó, e aí você vai ter aqui os desgastes aí que você vai ter que atribuir aí ao teu carro, né, os tokens, a quantidade de tokens que você vai usar. Então eu vou correr com 2 carros, já vou voltar para cá com os 2 setups realizados, tá? E aí a gente pode dar início, aí eu vou explicar por que vieram aquelas quantidades e tal. Muito bem, galera, terminado o setup aqui dos nossos 2 carros, vou correr aqui com o vermelho e com o azul. Então aqui está o vermelho, tá? Olha aqui o carrinho vermelho aqui indicando que esse lado aqui é o dele, então esta aqui é a configuração que eu usei para montar, ok, o setup dele, e aqui é do azulzinho aqui, tá? Então vamos lá, o vermelho ele está largando a 20 milhas por hora, tem aceleração de 60, freio de 40, top speed de 160 milhas por hora, tá? Optei aqui desgaste, eu optei por 7 vezes a quantidade de voltas, como eu vou só uma única volta, peguei aqui os 7 tokens de desgaste, tá? E Driver Skill, eu optei por esta cartinha aqui que me dá 4 vezes o número de voltas, vai ser só uma volta, portanto 4 tokens de skill, porém esta cartinha me dá mais 2 tokens de -3 aqui, ó, que eu também já peguei aqui, vocês vão ver qual que é a diferença entre esses dois aqui, tem diferença na hora que você vai fazer os testes lá. E ele está largando com pneu hard, mas eu não vou fazer pit stop, galera, eu estou colocando, vou largar com pneus diferentes, apenas para que vocês vejam a diferença que tem largar usando pneu hard e largando com pneu macio, ok? E aqui o azul, pessoal, eu vou fazer uma boa largada, o azul está com o pressentimento de que a qualificação dele não vai ser muito boa e tal, então ele optou aqui por largar a 60 milhas por hora, tá? Aceleração 60, freio 60, top speed 160 milhas por hora e ele optou aqui por desgaste, né? 5 vezes o número de voltas, vai ser só uma volta, portanto 5 pontos de desgaste, e aqui Driver Skill eu optei por 3 vezes a quantidade de voltas, 3 vezes 1, 3, então eu peguei aqui 3 tokenzinhos, tá? E aqui eu tenho direito a um tokenzinho de -3, tá? E ele está largando com pneu macio, tá? Caso eu tivesse optado por fazer a regra de
pitch, pessoal, obviamente que seriam 2 voltas, tá? E se fossem 2 voltas, aí mudaria, por quê? Porque aí eu estou usando este lado aqui da carta, ok? Então 2 vezes a quantidade de voltas, seriam 2 voltas, portanto seriam 4 tokens de skill, tá? E além disso, esse 5 aqui, pessoal, indica que a cada vez que caso eu estiver usando o pneu hard, sempre que eu cruzar a linha de chegada eu vou ganhar mais 5 tokens de desgaste, ok? Para simular justamente que o meu pneu está durando mais. Eu não vou ganhar 5 por ter feito pitch, galera, tá? Pitch eu ganho mais 2 normalmente, tá? Pela minha volta, ok? E ganho mais 5, entendeu? Pelo fato de estar usando pneu duro, ok? Mas o azul está usando pneu macio, então ele não teria direito a esses 5 aqui cada vez que ele cruzar a linha de chegada. Este cara aqui vai ter direito, tá? Porque ele está usando, caso eu fosse jogar com as regras de pit stop, né? Eu iniciaria com 4 vezes 2, 8, iniciaria com 8 desgastes e sempre que eu cruzasse a linha de chegada, eu ganharia mais 3 tokens de desgaste, independente de fazer pit ou não, tá? Parando eu ganho, não parando eu também ganho, ok? Para simular aí que o pneu duro é um pneu que você vai poder desgastar aí, né? Com mais ferocidade aí na corrida, beleza? Então, pneu duro pro vermelhinho, pneu macio pro azulzinho, tá? Pessoal, eu disse para vocês que era um simulador, e sendo um simulador nós temos que disputar a qualificação. Como é que funciona aqui o lance da qualificação? É um leilão de recursos que você faz, bem legal isso aí, a maioria dos jogos faz isso, realmente você tem que leiloar recursos, né? O Race Fórmula 90 você faz isso, né? Que você leiloa combustível, por position você leiloa skill points, e aqui a mesma coisa, tá, pessoal? Você vai leiloar aí os teus recursos, desgaste e skill, ok? Então os jogadores, quando forem disputar qualificação, eles vão pegar secretamente uma quantidade de desgaste e de skill, tá? Na mão, vamos imaginar que o azul queira gastar um desgaste e mais meio skill. Cada fichinha, pessoal, na qualificação vale meio, ok? Então aqui eu estou somando 1,5 aqui, tá? Isso é feito secretamente. Então o vermelho, desculpa, acho que eu disse azul, né? O vermelho pega isso aqui, coloca na mão fechada, todo mundo faz isso ao mesmo tempo, tá? Então vamos imaginar que o azul lá, ele gastou aqui só um recurso, tá? Pronto, tá? Esse aqui é do azul, esse aqui do vermelho, eles revelam ao mesmo tempo. Então aqui eu estou somando 1,5 e o azul somou somente 1. Isso aqui é descartado, né? Você apostou, então isso aqui o jogador não vai poder usar mais durante a corrida. E o vermelho ganhou a pole position. Eu não vou usar esses carrinhos aqui, vou usar esses aqui, tá? E agora vem um negócio polêmico aqui no Speed Circuit, pessoal, que é isso aqui, ó, tá? Não, isso aqui não é nenhum absurdo, tá? O jogo, as regras dizem que o pole position larga aqui no começo da linha tracejada e do grid, né? E o segundo colocado, ou o último nessa situação, não o segundo, o último larga lá atrás, tá? Se houvesse mais jogadores, tá? O outro jogador, ele largaria aqui, tá? Normalmente, e o último, o que perdeu, o que ficou em último na qualificação, largar lá atrás, tá? Por que isso? Para bonificar os jogadores que brigaram pela qualificação e para prejudicar muito, para ferrar mesmo o cara que não brigou aí pela qualificação, ok? Então essa seria a regra aí para posicionar os carros no grid, ok? Eu achei isso tenebroso, tá? Ficou bem feio mesmo, tá? Mas foi como eu disse para vocês, qual que é a ideia? Dar o bônus para quem larga em primeiro e ferrar quem larga por último. Por isso que vocês têm que brigar ali pela qualificação para que isso aqui não aconteça, tá? E de uma certa forma também simula aí, né? Você está largando bem longe mesmo, que você vai demorar para conseguir alcançar aí o primeiro colocado. Porque se fosse aqui, galera, ó, qual seria o prejuízo de você apostar mal aqui na qualificação? Você está só uma casinha de distância pro pole position, realmente não seria um prejuízo, né, muito grande, né? Então o jogo joga você lá atrás. Ou você pode simplesmente largar aqui, tá? E dar direito desse cara aqui jogar 2 turnos seguidos ou 3 turnos. Eu nunca testei, tá? Mas acho que também valeria, entendeu? Esse aqui larga, joga 1, larga, joga 2. Acho que seria o ideal, acho que teria uns 3, não, acho que 2 turnos daria, entendeu? E em seguida esse aqui largaria, ok? Então fica aí a cargo dos jogadores, beleza? Tá? Então agora eu vou armar o circo aqui, tá? Vou pôr na tela aí para vocês, porque eu não vou conseguir mostrar tudo isso aqui, como que está o setup de cada um desses carros. Isso vai ser super importante para vocês saberem quanto que ele acelera, quanto que ele freia, qual que é o top speed, tá? Então eu vou colocar na tela aí para vocês, tá? E vai ficar melhor aqui para o jogo fluir, beleza? É isso aí.
Muito bem, pessoal, antes da gente começar o nosso gameplay, vou explicar rapidamente aqui a mecânica de funcionamento, de movimento dos carros aqui no Championship Formula Race. É bem tranquilo, tá, pessoal? Uma vez que você tenha definido o setup, vamos imaginar que o nosso vermelhinho aqui tenha feito esta configuração aqui, tá? Start Speed 60, freio 40, aceleração 60 e top speed 160, tá? Todo jogador ele vai ter acesso a um deckzinho, tá? Desse aqui, ok? Que vai permitir a ele plotar as velocidades que ele quer mover durante o turno dele, tá? Então, os decks são todos iguais, tá? Só tem velocidades informadas aqui. Essas velocidades estão em milhas por hora, tá? O jogo é americano, tá? Então 20 milhas por hora, 40 milhas por hora, 60 até 220 milhas por hora, tá? E a carta também já nos economiza aqui o tempo de ficar fazendo contas aqui, tá? Então, como ele trabalha muito com o conceito de 20 milhas por hora, então ele já nos diz aqui, ó, 40 milhas por hora mova 2 espaços, 60 mova 3, e assim sucessivamente, aí, ó, 160 milhas por hora move 8 espaços, tá? Então facilita bastante pra gente. Então todos os jogadores vão ter acesso a um deckzinho desse aqui, tá? O jogo ele tem duas fases, a fase do planejamento e a fase do movimento. Na fase do planejamento você vai definir qual é a velocidade que você vai colocar pro teu carro no turno corrente, então, ou seja, quando chegar a sua vez, ok? Aí você vai pegar, todos os jogadores vão olhar os seus decks e vão definir quais as velocidades que eles vão querer imprimir aos seus carros, tá? É uma cartinha só dessas aqui que você vai escolher, só que você tem que respeitar o setup que você definiu para o teu carro, tá? Então nessa situação aqui vamos imaginar que o vermelho tem aqui velocidade de largada de 60, freio 40, aceleração 60 e top speed, que seria a velocidade máxima de 160 milhas por hora, ok? Então na largada você tem que respeitar o teu top speed, que nessa situação aqui é 60 milhas por hora. Então você vai olhar na sua carta, no seu deck, e vai buscar o valor de 60 milhas por hora, tá? Você não vai poder passar muito disso aqui. Por que eu digo passar muito? Porque você sempre pode melhorar esses valores em 20 milhas por hora, tá? De que forma? Fazendo teste, tá? Só, essa é a única maneira. E você só vai poder melhorar esses itens em 20 milhas por hora cada um. Então o teu start speed, por exemplo, pode ser de 80. Freio, no máximo 60. Aceleração, 80. Top speed, 180. Caso você tenha escolhido esses valores, né? Lembre que você sempre pode pegar valores diferentes aí para cada setup. Tudo vai depender do que você priorizou. Mas, via de regra, você sempre vai poder melhorar em 20 milhas por hora cada um desses elementos fazendo testes. A única maneira, pessoal, é fazendo testes para você melhorar isso aqui, tá? Então vamos dar um exemplo, né? Vamos imaginar que eu vá aqui, por exemplo, largar, tá? Eu tenho duas opções. Na minha fase de planejamento, eu posso escolher a velocidade de 60 milhas por hora. Todos os jogadores terão que selecionar as suas cartas simultaneamente e colocá-las viradas para baixo na mesa. Quando todo mundo tiver feito isso, todo mundo revela, tá? E daí move ali o valor informado, tá? Caso eu não queira mover aqui 60 milhas por hora, eu queira mover a 80, que é o que as regras permitem, eu tenho que fazer isso nesta fase aqui, que é do planejamento, porque eu ainda não defini qual é a velocidade que eu vou pôr para o meu carro. Então, na fase do planejamento, eu jogo lá a minha cartinha, todo mundo jogou, todo mundo revela, entendeu? O pessoal vai olhar e vai dizer, opa, você deu em 20 aqui, tem que fazer o teste, tá? Então, aí você vai ter que fazer o teste, tá? Que é nesta tabelinha que vocês estão vendo aí, pessoal, tá? São todos os testes que você pode fazer aí para você exceder os limites do teu carro, tá? Mais especificamente neste teste aqui, que é o de Start Speed, né, que é a velocidade de largada, tá? É esse que eu estou destacando para vocês aí, tá? Então você vai rolar 2d6, tá? E a soma deles vai ter que dar esses resultados aí, tá? Então, como você pode ver aí os verdinhos aí, ó, 8 ou menos, e você obtém sucesso, portanto você conseguir, caso você role os dois dados e tenha 8 ou menos, você vai conseguir mover os teus 4 espaços, ou seja, você vai conseguir mover as tuas 80 milhas por hora, tá? Sem maiores prejuízos. Agora vamos imaginar que você rolou aí um 9 ou um 10, galera. O que vai acontecer? Você vai errar marcha, ou seja, você vai plotar menos 20 em cima do teu start speed. Qual que é o teu start speed? 60. Menos 20, 40. Ou seja, você vai mover somente 2 passos porque você falhou nesse teste de start speed. Tá? E se você rolou um 11 ou um 12, aí sim você se ferrou, porque você vai perder o turno, o teu carro deu aquela engasgada, aquela tossida, e você ficou na largada, ok? Beleza? Compreenderam aí, pessoal? Tá? E é aí que entra o lance dos skills, pessoal, que são esses tokens aqui, ó. São esses skills que você usa para você melhorar as suas chances nesse teste, tá? Então vamos imaginar aí que eu vou rolar aqui, ó, 2 dados, e você, isso aqui você tem que usar antes de você rolar, tá? Então, no máximo o jogo permite 2 skills por teste, ok? Então nessa situação aí, pessoal, eu quero melhorar em 20 milhas por hora aí o meu start speed. Vou rolar esses 2 dados aqui e vou colocar 2 valores menos 1 aí. Isso significa que
eu preciso rolar aí, se eu rolar um 10, tá? Eu consigo eu consigo reduzir para 8, portanto eu consigo passar. Portanto, com esses menos 2 aqui, se eu rolar 10 ou menos, eu obtenho sucesso no meu teste. Vamos lá, olha aí, rolei um 12, me estrepei, galera, porque 12 menos 2 vai cair para 10, e 10 é erro, portanto eu vou mover somente 40 milhas por hora e não 60, porque eu caí no amarelinho aí, tá? E as skills gastas serão descartadas, ok? Então é para isso que você usa. O jogo limita, pessoal, a 2 tokens no máximo, ou 1 ou 2, ou você pode gastar um tokenzinho só de menos 3. Tá? Aqui tem 2 ali, ó, que é aceleração e freio, que se eu gastar menos 3 eu não erro, tá? Mas este start speed eu faria se eu rolasse um duplo 6 aqui. Qual a chance? A chance que eu acabei de rolar. Ok? Mas só para vocês então saberem que vocês podem gastar um menos 3, entendeu? Sozinho, isolado, tá? Para conseguir subtrair 3 nessa rolagem aqui, ok? Por isso que esses 3 aqui vermelhos são super importantes, porque se você não usa isso aqui, o máximo que o jogo permite é subtrair 2, tá? Nesses testes aí, ok? Então é assim que você testa, galera. Então se você quiser, por exemplo, melhorar o teu freio, mesma coisa, tá aí, ó, você vai rolar 2 de 10, entendeu? E se você quiser, você pode gastar os seus skills aí para aumentar as suas chances de sucesso aí para passar nesses testes, ok? Tenha em mente, pessoal, que o lance do Douglas Schultz ter usado 2 de 6 ao invés de um de 10 faz toda a diferença, tá? Porque matematicamente aí a gente sabe, né, ou os mais entendidos aí sabem que a chance de você obter valores próximos a 7 rolando 2 dados é muito alta, tá? Talvez eu esteja colocando aí a tabela para vocês aí das chances de você rolar aí 7. Olha quantas possibilidades aí, pessoal, tem de você rolar 7 aí, rolando 2d6. O que não aconteceria se você tivesse rolado aqui um d12, né? Acho que eu falei d10, mas é um d12, né? Que é bem diferente aí. Então você não pode usar um d12 para esses testes aí, porque senão fica muito aleatório, tá? Eu acho que ele fez isso de propósito mesmo, que é para aumentar as suas chances de sucesso aí, porque pode ver que a tabelinha aí, ó, tudo gira aí em torno de 7, 8, entendeu? 6, entendeu? Então tá tudo aí beirando 7 aí, né? Então isso aumenta as chances de sucesso aí, de você passar nesses testes, tá? Então muito inteligente aí essa decisão do Douglas Schultz. Tá? E isso vale então para os demais testes, tá, pessoal? Aceleração aí, se você quiser aumentar em 20, tá aí, ó, teste de aceleração barra top speed, né? Ambos aí usam a mesma régua aí, a mesma tabelinha, né? Freio e tal. Ultrapassagem forçada, você pode forçar, eu vou explicar ao final do vídeo como é que funciona o lance da ultrapassagem forçada, com bloqueio e sem bloqueio, tá? E o temido teste ali, pessoal, chance, tá? Esse teste aí é terrível, galera. Não lembro se eu estou pondo aí a tabela traduzida, tá? Mas para mim aqui no momento da gravação desse vídeo eles chamam de chance, tá? Que é um teste de quando você precisa exceder velocidade nas curvas, tá? E obviamente que é o momento mais perigoso, porque se você perder o carro numa curva, a chance de você abandonar aí é muito grande, tá? Esse aí você tem que evitar ao máximo fazer, galera, porque a chance aí é de 50% aí, digamos assim, de você obter sucesso aí, tá? Então evite esse aí, porque o jogo é implacável, ele faz realmente o teu carro abandonar a corrida, ok? Então, isso tudo aí que eu falei foi sobre testes, tá, pessoal? Caso você queira melhorar aí os atributos aí em situações específicas, aí, em momentos específicos da corrida, né? Caso contrário, vai lá, plota a velocidadezinha lá, indicada aí, pronto, ok? Outra coisa que você precisa cuidar, pessoal, são os atributos, tá? Então, vamos imaginar que você plotou aqui a tua velocidade inicial aqui na largada de 60 milhas por hora, beleza? Então a tua velocidade atual é de 60 milhas por hora. No outro turno, você vai estar a 60 milhas por hora, mas você não vai poder, por exemplo, elevar isso aqui para 200 milhas por hora, por exemplo, ok? Você não vai, por exemplo, poder pular aí de 60 para 200, porque você tem que respeitar a aceleração, tá? Então a tua aceleração aqui, neste exemplo, é de 60 milhas por hora. Então aqui nessa situação você poderia ir no máximo a 120, ok? Ou então, se você é um cara ousado, você pode plotar 140, ou seja, você estaria excedendo em 20 milhas por hora a tua aceleração. O que isso significa? Teste de aceleração. Você está querendo exceder em 20 milhas por hora, que você está querendo somar 80 milhas por hora em cima do teu 60, tá? Sendo que a tua aceleração é de 60, então você está excedendo aí a aceleração, tá? Ok? Então ou você obedece o valor informado aqui, ou você é mais ousado e tenta fazer um testezinho aí para ir mais rápido, ok? E vai ter que arcar com as consequências, né? Mas lembre que você sempre tem aqui os seus tokens de skill aí para
gastar, né, em momentos oportunos, tá, para ter certeza e para aumentar bastante as tuas chances de passar. Tá? Então aqui, por exemplo, se eu estou aqui a 60 milhas e somo mais 60, eu vou a 120 milhas por hora. Aí, né? E daí, no próximo turno, todo mundo joga e tal, 160 milhas por hora. E agora? Agora eu preciso frear. Por exemplo, estou me aproximando de uma curva, entendeu? Preciso frear. Como é que eu faço? Eu não posso trazer de 120, por exemplo, para 20 milhas por hora, pessoal. Não dá. Tá? Por quê? Por causa do meu freio. Ó, o meu freio é 40. Então, de 120, eu vou poder reduzir somente para 80 milhas por hora. Olha aqui, ó, só vou poder reduzir para 80, ok? Porque eu tenho um freio muito ruim aqui, tá? Lembrando que eu posso somar mais 20 aqui, posso fazer um teste lá para frear 60 milhas, ou seja, para reduzir aqui para... para reduzir aqui para 60, né? Reduziria aqui para 60 milhas por hora, tá? 60 tá aqui, ó. Pronto, ó. Posso reduzir de 120 para cá? Sim, desde que eu faça um teste, porque o meu freio não está preparado para suportar tamanha pressão, ok? Então sempre que você precisar exceder aqui 20 milhas por hora aí, né? Inclusive freio, né? Nessa situação aqui você está melhorando em 20, tá? Você vai ter que fazer teste lá, tá? Então sempre procura olhar aqui o teu setup para você respeitar aqui os valores informados, tá? Vamos falar aqui agora então, pessoal, sobre as trajetórias, aqui as curvas e as trajetórias, tá? Então aqui nós temos o exemplo aqui da variante retífero, tá? Onde nós temos vários valores aqui plotados nas curvas, tá? As casinhas, acho que dá para vocês verem aí, no meu vídeo aqui tá bem ruim, mas tá bem fraquinho aqui, mas dá para ver direitinho, aí se eu der um zoom bem grande, acho que vocês vão enxergar. Aqui, ó, dá pra ver aqui, né? Tá vendo? Ó, uma divisóriazinha aqui, outra divisóriazinha ali, entendeu? Então são essas casinhas aqui que o teu carro vai ter que passar, ok? Tá? Então, quando você se aproxima de uma curva, você tem que respeitar as velocidades plotadas ali, ok? Então aqui, por exemplo, eu teria que passar a 60 milhas por hora aqui e aqui reduzir para 40 no meio da curva, tá? Sempre que eu exceder a velocidade em 20 milhas por hora, pessoal, eu vou ter que pagar isso com recurso, tá? Então se eu entrar aqui, por exemplo, a 80 milhas por hora aqui, tá? Entrar aqui com esta velocidade aqui, ó, eu estou excedendo em 20 milhas por hora, portanto estou excedendo em um ponto a velocidade limite. Para cada ponto, para cada 20 milhas por hora excedida, eu preciso pagar um recurso, tá? Sendo que no máximo o jogo me permite pagar 2 por curva, ok? Se eu tiver que pagar mais um, eu vou ter que gastar os 2 desgastes e ainda por cima fazer aquele temido teste lá chamado chance ali, ou teste de excesso de limite de velocidade, que é um teste que pode fazer você abandonar a corrida, tá? Então cuidado aí, você pode então exceder no máximo a 20, 40, 60 milhas por hora a velocidade numa curva, ok? Ainda assim é extremamente perigoso, tá? Então para cada 20 milhas por hora que você exceda, tem que pagar um recurso, ok? Tá? Então aqui os valores estão informados aqui, tá? E você tem que respeitar, beleza? E sempre que você ultrapassar aqui, vai ter que pagar quando sair daqui, tá? Se você respeitar aqui, pessoal, essa linha vermelha, essa flecha vermelha aqui, é uma flecha mesmo, tá? O jogo considera que você está passando pela trajetória ideal, então isso permite a você exceder em 20 milhas por hora a velocidade das casas nas quais você está ultrapassando, tá? Então aqui, por exemplo, essa linha vermelha está passando exatamente sobre as casas de 40 milhas por hora, uma, duas, tá? Então aqui, se você entra por aqui, você sai aqui, entendeu? Tem que respeitar tudo, pessoal. Não adianta querer entrar aqui que não dá, tá? Daqui para cá não funciona, já era a trajetória. Então tem que entrar aqui e percorrer todo o trajeto, inclusive na saída, ok? Aí o jogo te dá este bônus de você poder exceder a velocidade informada aqui em 20 milhas por hora sem precisar pagar nenhum recurso. Então nessa situação aqui eu posso passar aqui a 60 milhas por hora, tá aqui, ó. Posso jogar aqui uma velocidade de 60 e entrar aqui 1, 2, 3, tá? Estou excedendo em 20, mas não preciso pagar nenhum recurso porque eu estou fazendo pela trajetória ideal. Se em algum momento eu precisar abandonar esta trajetória por algum motivo, porque tem um outro carro aqui, ou porque eu quero ultrapassar, que eu quero fazer qualquer coisa, dependendo do lado que eu for, eu vou ter que pagar os recursos, né, dependendo da velocidade que eu estou. Nessa situação aqui eu poderia vir para cá, porque aqui também é 60, eu estou a 60, estou respeitando, portanto não vou precisar pagar nada, ok? Mas se eu estivesse aí, por exemplo, a 40 milhas por hora, tá? Viajando aqui por esta curva, tá? Vamos lá, estou movendo 2. 1, 2. Aqui eu não consigo entrar, eu sou obrigado a vir para cá. Opa, saí de 40 para 60, excedi em 20 milhas por hora, portanto excedi em um pontinho
o limite da velocidade, vai ter que pagar com uma fichinha de recurso, uma fichinha de desgaste, tá? Por ter abandonado a trajetória. Depois não adianta mais voltar, né? Porque já era, perdeu a trajetória, vai ter que... pode até mudar aqui de faixa, mas cuidado com a velocidade aqui, porque sempre que você mudar para uma faixa mostrando uma velocidade diferente da que você está, você vai ter que pagar os recursos aí, dependendo desta velocidade, ok? Então aí vai ficar mais claro quando eu jogar lá no gameplay, beleza? Tranquilo? Então, acho que podemos dar início ao gameplay. Muito bem, pessoal, vou explicar as regras aí pra vocês. Hora de dar início aqui ao gameplay do jogo Championship Fórmula Racing. Sobe o giro dos motores, acendem as luzes vermelhas, pá, 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 e começa a corrida, senhores. Começando então pela fase do planejamento aqui, vamos planejar a velocidade dos carros. Agora todo mundo faz isso simultaneamente, tá? Então todo mundo pega aqui o nosso speed deck, aqui, o nosso deck de velocidade, né? E escolhe aí a velocidade. Bom, eu vou respeitar aí o start speed do vermelho. O vermelho tem start speed de 20 milhas por hora, portanto eu só vou poder mover a 20, né? Lembrando que eu poderia tentar mover a 40, mas eu teria que fazer um teste aí e eu não quero testar isso agora. Então eu vou colocar aqui a minha velocidade virada para baixo, lembrando que sempre é virada para baixo para não revelar para os amiguinhos o que você vai fazer. Já o azulzinho, pessoal, tem top speed de 60 milhas por hora. Então ele vai plotar aqui a velocidade dele de 60, lembrando que ele poderia plotar 80, mas teria que fazer um teste, tá? Então plotou aqui, beleza, fechou? Então ambos revelam simultaneamente. E agora todo mundo move os espaços informados aqui. No caso o vermelho vai mover vai avançar aqui para frente, enquanto que o azulzinho vai mover 3 passos, 1, 2, 3 aqui e fechou, pronto. As cartas são mantidas aqui para que a gente saiba as velocidades atuais dos carros, tá? E uma nova fase de planejamento começa com o vermelho aqui escolhendo a velocidade dele. Ele está a 20 milhas por hora, mas a aceleração dele, olha aí, é 60 milhas por hora, portanto ele pode somar 60 em cima do 20 e ir a 80 milhas por hora. Então vamos plotar 80 milhas por hora aqui, prontinho, plotado aqui. Agora a vez do azul. O azul também tem aceleração de 60, portanto ele pode engatar, meter um 120 aqui, tá? Lembrando que eu poderia botar 140, mas aí eu teria que fazer um teste de aceleração ou top speed, tá? Então vou respeitar aqui, não vou fazer teste nenhum por enquanto. Pronto, todos revelam simultaneamente. O azulzinho revelou, o vermelhinho revelou que quer mover 80 milhas por hora, portanto vai mover 4 passos, 1, 2, 3, 4. O azulzinho vai a 120 milhas por hora, vai mover 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto. Aí, beleza? Não pode pegar vácuo, pessoal. Vácuo é só a 120 milhas por hora ou mais para os dois carros, ok? Menos que isso, o jogo considera que não forma aquele cone de ar, não tem velocidade suficiente para que você consiga explorar o cone de ar do adversário que está à sua frente, portanto só acima de 120, tá? De 120 a 160, devo estar pondo aí na tela para vocês, ganha uma casinha extra, e acima de 160 ganha uma ou duas casas extras. Esse ou significa que você tanto pode avançar uma casinha extra quanto duas. Não é como no Hit, Pedal to the Metal, onde você é obrigado a mover as duas ou não move nada, não. Estamos falando de um simulador onde você tem que onde você pode dosar, tirar o pé, frear e essas coisas, ok? Beleza? Então, vamos lá. Uma vez que o turno tenha terminado com 2 cartas aqui, as cartas anteriores podem voltar para a mão dos seus donos aí para serem usadas aí novamente, ok? Então agora é o vermelho novamente, fase do planejamento, vamos planejar a velocidade dele. Estamos nos aproximando de uma curva, onde a velocidade permitida aqui é 40 milhas por hora, porém se entrar pela trajetória pode passar 60 milhas sem pagar desgaste, sem desgastar o carro, tá? Então ele tem que chegar aqui agora, o vermelho 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele poderia mover meia dúzia, pessoal. Só que para ele mover meia dúzia tem que botar 120 a velocidade dele. E no turno seguinte ele teria que reduzir para 60 milhas por hora para exceder em um ponto aqui e não tomar prejuízo. Pergunta, ele consegue reduzir de 120 para 60? Não. Olhem aí a desaceleração dele, pessoal, é 40. Ele consegue reduzir de 120 para 80 somente. Ele até poderia passar aqui a 80 milhas por hora, mas daí ele vai ter que pagar recurso, tá? Então, planejamento, pessoal, estratégia aqui agora, tá? Deixa eu botar isso aqui para cá. Então vai tudo da decisão do jogador, pessoal, tá? Eu vou respeitar aqui, então eu vou a 100, tá? Então eu vou botar aqui 100 milhas por hora, tá? Vamos colocar aqui então 100 milhas por hora. E o azulzinho, ele não pode fazer muita coisa, pessoal, porque ele tem que respeitar a trajetória aqui, senão ele vai ter que passar por fora, tá? Claro, você pode ser usado e querer passar por fora aqui para poder ultrapassar o vermelho, nada impede. Mas por enquanto, como é um vídeo didático, eu vou respeitar a velocidade, então eu vou mover 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que terminar aqui porque o vermelhinho provavelmente vai terminar aqui. Lembrando que o azul não sabe o que o vermelho vai fazer, né?
Então eu vou mover 5, então eu vou reduzir a minha velocidade para 100 milhas por hora. Freio, ó, estou reduzindo em 20 milhas por hora, o freio dele é 60, né? Então não tem maiores transtornos aqui. Pronto, vamos lá. Todo mundo então revelando ao mesmo tempo. Ambos vão mover 5 espaços, então vamos lá, vermelhinho, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 5. Perdoem, pessoal, se eu ficar fazendo muitos cortes aí, tá? Mas é porque eu não tenho todas as regras memorizadas e fazia tempo que eu não mandava esse jogo pra mesa aqui, tá? Então peço desculpas aí caso, né, esteja muitos cortes aí no vídeo, ok? Então aqui nós vamos mover 5 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, vai ficar aqui, não pode pegar vácuo porque ambos estão a 100 e não 120 milhas por hora, beleza? Bom, terminamos mais um turno, pegamos aqui agora as cartas de baixo aqui, né? Mantendo as cartas atuais ali para sabermos as velocidades. E agora planejamento de novo. O vermelho então ele vai respeitar aqui passando a 60 milhas por hora. Não sei se eu comentei lá quando eu expliquei, acho que não. Mas essas velocidades que vocês estão vendo aqui em milhas por hora são velocidades reais que os carros têm que ter ao abordar essas curvas aqui no circuito de Monza. Isso aqui, segundo o Douglas Schultz, ele levantou na época do Brembo, que é a maior fabricante de freios para carros super esportivos do mundo, inclusive carros da Fórmula 1, aí é a maior fabricante mundial aí de freios. Eles tinham um mapa de velocidades de todos os circuitos do mundo aí da Fórmula 1, né? Então o Douglas Schultz usou aqueles mapas. Hoje em dia você não acha mais isso, mas na época eu lembro que eu abri lá e eu vi que realmente tinha isso lá, as velocidades aqui que os carros, óbvio, né? A Brembo fabrica freio para Fórmula 1, então ela tem que saber as velocidades aí, né? Constantes aí em cada um dos circuitos do mundo aí para melhorar os seus produtos, tá? Então você veja que isso aqui é tudo real mesmo, realista. Então vamos lá. Então aqui nós temos a linha vermelha aqui, pessoal, está passando somente pelas casas de 40 milhas por hora. Então podemos passar aqui a 60, tá? Então vamos lá. 60 milhas por hora, claro, podemos passar a mais, né? Só que aí temos que gastar recurso. Mas vamos respeitar então, o vermelho está respeitando aqui. Ele vai reduzir a velocidade então dele para 60 milhas por hora, ele consegue, tem freio de 40, consegue. Então ele consegue baixar aqui para 60 milhas por hora. Torrando o freio dele aqui, pronto, tá aqui, não preciso mais botar virado para baixo, porque vocês já pegaram o esquema. E agora é o azul também não vai poder fazer muita coisa, então o azul vai respeitar, vai também passar aqui a 60 milhas por hora aqui. E vamos lá, pessoal, vamos passar aqui então a 60. O freio do azul é melhor, mas ainda assim vamos respeitar, pronto. Ambos revelam e ambos movem então 3 espaços, 1, 2, 3 aqui, e mais 1, 2, 3 aqui, beleza? As cartas de baixo são recolhidas, pronto. E agora, fase do planejamento novamente. Agora ainda temos que respeitar aqui, pessoal, a setinha. Se a gente abandonar aqui, aí tem que ver se a nossa velocidade é compatível com... O manual não fala muito sobre isso, tá? O que acontece se eu abandonar a linha uma vez que eu esteja fora da curva, tá? O manual não diz absolutamente nada sobre isso. Eu entendo que a penalidade também se aplicaria, tá? Mas enfim, ok? Eu acho que o jogo considera que você não, se você sair fora, você excedeu a velocidade da última casinha por onde passou a trajetória, ou seja, eu estando a 60, se eu tivesse aqui a abandonar, eu estaria excedendo em um ponto a velocidade limite da curva e, portanto, eu teria que pagar um recurso aqui, um desgaste, tá? Porque eu estaria excedendo a velocidade. Mas isso é uma dedução minha, tá? Aqui dentro da curva tudo bem, né? Os valores estão aqui, eles nos dizem, mas quando você abandona a curva, realmente, eu não sei. Eu estou deduzindo que seja isso que faz mais sentido para mim, tá? Mas aqui não é o caso, não vai acontecer. Então, cadê? Agora eu me perdi, acho que estava aqui, né? Sim, eles têm que planejar a velocidade deles. Então eu vou manter, pessoal, vou manter aqui a velocidade, tá? Porque se eu exceder, eu vou também pagar, né? Porque eu estou movendo a 60, respeitando 20 milhas por hora acima do permitido. Então vamos manter a velocidade e o azulzinho também vai manter aqui a velocidade. Pronto, ambos irão manter. Suas últimas velocidades eram 60 milhas por hora, portanto todo mundo vai mover 3 aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não pode pegar vácuo só 120 milhas por hora, beleza? Então agora essas cartas voltam para a mão dos jogadores. Agora planejamento novamente, agora eles podem descascar, pessoal. Então a velocidade deles, que eu esqueci agora qual é, porque eu tirei, na verdade quando eu mantenho aqui o present speed, eu tenho que saber qual é o present speed. Ok, então ambos estão a 60. Aceleração do vermelho, aceleração a 60, pessoal. Então ele pode ir a 120, tá? Poderia ir a 140, mas tem que testar. Então ele vai a 120 milhas por hora. E agora o azul poderia ser mais ousado e tentar um teste de velocidade, entendeu?
um teste de aceleração para acelerar mais do que ele pode, ou seja, ele, ao invés dele plotar aqui agora 120, que é o máximo que ele poderia ir, ele poderia tentar um 140, mas aí ele teria que fazer um teste de aceleração, que é esse aí que eu estou mostrando para vocês, tá? Olha aí, ó. Poderia, mas se eu ferrar aqui agora, eu vou ferrar pelo resto da corrida, eu vou deixar para queimar quando estiver aqui terminando. Tá? Então eu vou manter aqui, vou respeitar aqui 120, os dois vão mover meia dúzia. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que agora pode pegar vago, galera, porque tá usando o sistema 120 por hora, então o azulzinho também vai mover 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pode pegar o vácuo aqui então, pessoal. E agora, já que ele pode pegar o vácuo, então ele vai para cá. Na verdade, como ele está 120, ele pode ganhar uma casinha só, tá? E não duas, ok? Então, deixa eu mudar o ângulo aqui. Os dois aqui, ó, roda com roda, roda com roda. Vamos lá. Então, aqui ok. Então, Proto 120, Proto 120. Vem pra cá. E agora, nova fase do planejamento, então, para os dois. Aqui, ó, nova curva aqui na frente. 60 milhas por hora. Se pegar a trajetória, pode passar a 80 milhas por hora. O vermelhinho está na frente, porque ele está mais próximo aqui da linha tracejada aqui, tá? Então, o vermelhinho move primeiro. Então, ele está 120, galera. Ó, vai ter que entrar aqui a 80 se não quiser pagar recurso, tá? 80. Então ele pode manter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e depois ele tem que frear para 80. Ele consegue frear? Consegue, porque o freio dele é de 40, então ele vai manter 120. Então vai manter aqui, tá? E o azulzinho, pessoal, ele vai... Puta, o azulzinho ele podia ser usado agora, tentar ultrapassar o vermelho, né? Não pegando a trajetória. Mas aí ele teria que iniciar por aqui. Que o freio do azul é melhor, né, galera? O freio dele... Vamos tentar uma loucura aqui? Vamos. Então, o azulzinho, ele vai ser usado, cara. Ele vai manter... Tá, se ele chegar aqui a 140... Não, 140 move 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Não, ele entraria na curva movendo 7. Não dá, ele teria que manter aqui, ó, a velocidade dele. Tá, vamos lá, vamos manter. Pronto. Vermelhinho é o líder. O vermelhinho vai mover, então... 6 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Este cara aqui então vai mover 6 espaços também. 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem duas opções, pessoal, aqui. Ele pode frear, que é usar o late brake, ou seja, ele pode atrasar a freada. Aqui, no caso do Championship Formula Racing, pessoal, o late brake, ele não é usado para você ganhar velocidade, ele é usado para você reduzir a velocidade mais do que o teu freio permite, tá? Então aqui, por exemplo, se ele quiser segurar aqui o carro nesse lugar onde ele está, ele usaria o late brake, tá? Porque o late brake é o único recurso que você pode usar uma vez que você tenha começado a mover o teu carro, tá? Óbvio, porque ele não está desacelerando, né, pessoal? Ele não jogou uma carta para desacelerar, entendeu? Ele está acelerando ainda. Então o jogo permite aí que ele use o late brake para dar uma segurada, tá? Mesma coisa, eu simplesmente gasto um recurso, tá? Gastaria agora, descartaria um weir para manter aqui o carro, tá? Ou eu simplesmente entro aqui, fico de lado, tá? Nessa situação aqui, pessoal, eu estou movendo primeiro, tá? Só que aqui, ó, uma vez que eu perdi a trajetória, eu vou ter que reduzir de 120 para 60 milhas por hora, que é o valor que está aqui. Qualquer 20 milhas por hora a mais do que esse número, eu vou ter que pagar em recurso, tá? Primeira coisa que eu tenho que ver, eu consigo frear, trazer de 120 para 60? Veja lá o meu freio. O meu freio é 60, portanto eu consigo. Eu falei para vocês que o freio era importante, tá? Então, terminou a rodada, tá? Agora uma nova rodada começa, vou manter aqui as velocidades para a gente saber, tá? E agora o azul é o líder porque ele está do lado de dentro aqui, ó, ele está em cima da linha tracejada. Então o azulzinho ele arriscou, né? Aproveitou que ele tem freio melhor e resolveu assumir a liderança, tá? Então agora o azul plota primeiro, tá? Então vamos lá, ele tem que frear, pessoal, ele tem que reduzir para 60, se ele quiser passar mais aqui vai ter que pagar recurso, tá? Isso aí ele pode fazer, porque ele tem aqui 5 desgastes aqui, pessoal, ó, ele tem 5 pontos aqui, ó, para ele usar, tá? Então nessa situação, ele está usando pneu macio, pessoal, tá? Qual que é a diferença então pro pneu macio? O azulzinho, pessoal, ele está usando pneu soft, tá? Qual que é o lucro dele usar esse pneu aqui?
Normal, vamos imaginar, aqui ele não está pegando a trajetória. O que aconteceria se ele passasse aqui a 120 milhas por hora? Ele estaria excedendo em 3 pontos o limite de velocidade da curva, ok? Qualquer outro pneu, tá? Ou se você jogar sem as regras de pneu, sempre que você ultrapassar em 3 pontos a velocidade de uma curva, você tem que pagar 2 desgaste e ainda por cima fazer este teste aí que eu estou apontando para você, tá? Ou seja, está ultrapassando 3 pontos, vai ter que pagar 2 recursos de um teste, tá? Que é perigosíssimo esse teste aí, porque você pode, obviamente, abandonar a corrida, tá? O pneu macio, pessoal, é o único que permite gastar 3 pontos de desgaste numa curva, sem fazer teste, tá? Este que é o grande lucro de você usar pneu macio, ok? Nenhum outro pneu, ou sem pneu, tá? Você jamais poderia fazer isso. 2 recursos e um teste. Pneu macio permite gastar 3 recursos por curva, ok? Tá explicado então? Por que é lucro aí você usar pneu macio? Só que os teus recursos também vão todos pro saco. Mas veja, você está passando aqui, ó. Se eu resolver manter, pessoal, eu vou mover lá, ó, 6 espaços. Tá vendo? Tudo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou parar lá na frente, tá? Que é justamente o que eu vou fazer. Vou fazer justamente isso, pessoal, tá? Então, agora é a minha vez, tá? Eu vou, agora é o azulzinho. Então o azulzinho, pessoal, ele vai manter aqui, deixa eu afastar aqui pra gente ver as velocidades. Então o azulzinho, ó, ele vai manter aqui, ó, ele vai manter aqui o present speed, tá? O vermelho ele tá a 120. Tem que frear, né, pessoal? Não, o vermelho tem que frear, senão ele vai pagar todos os recursos dele aqui, tá? Então, ele vai ser um pouco mais comedido, ele vai fazer o seguinte, 120, tem que frear para 80 para não gastar recurso, né? Então vou frear aqui para 80 milhas por hora. Pronto, tá aqui, 80 milhas por hora, beleza? Ok, show? Isso aí. Então vamos lá. Então, o azul é o líder. O azul está então passando aqui a 120 milhas por hora, só que ele está pagando 3 pontos de desgaste, descartando. E vai então mover normalmente. Vai mover normalmente. 2, 3, 4, 5, 6. Show? Show, ok. E o vermelhinho está movendo 4 espaços, mas não está pagando nada aqui, está respeitando. 1, 2, 3, 4. Fechou, é isso aí. Ok, então, começando agora uma nova rodada. O azulzinho continua líder. O azulzinho está se aproximando de uma curva, pessoal. Aqui, ó, acho que vocês não vão conseguir ver no meu vídeo. Não, acho que dá para ver sim. 120 milhas por hora, pessoal. Eu posso passar 140 porque eu estou na trajetória. Então eu posso passar 140. Então vamos meter um 140 aqui, galera. Vamos lá. Podemos passar aqui 140. Mais 140. Aqui o nosso amiguinho aqui vai se aproximar. Ele também pode meter lá uns 140. A aceleração dele é 60, né? Do vermelho? Então 140 também. Vamos lá. Aqui, pronto. Aí. Vamos lá, azulzinho, você está movendo 7 passos. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Pera aí, pessoal, planejei errado aqui. Pera que eu planejei errado aqui. Porque aqui, pessoal, é 100 milhas por hora. 120 eu não vou pagar nada, mas. Que se dane. Vou mover 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu entrei numa curva de 100 milhas por hora. Como eu entrei pela trajetória, posso passar 120, porém estou passando a 140, excedendo em 1 a velocidade. Então eu vou ter que pagar um recurso. Ou então eu dou uma atrasada aqui na freada, entendeu? Mas eu vou gastar recurso do mesmo jeito, tá? Então não adianta. Pronto. Paguei o recurso. Agora é o vermelhinho. O vermelhinho, pessoal, ele está movendo 7 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Respeitou. Beleza. Fechou. É isso aí. Então recolhe isso aqui. Recolhe isso aqui. E vamos lá. Vamos mudar aqui agora. Estão saindo aqui agora da segunda de lesmo. O azulzinho então, que é o líder. Nossa, agora galera, só lá. Então agora ele pode descascar aqui. Agora ele consegue atingir o... Agora entra, pessoal, o top speed. O azulzinho tem top speed de 160. Ele consegue acelerar. Ele está a 140. A aceleração dele é 60. Então ele pode ir no máximo a 200. Ele poderia ir a 200. Só que o top speed dele é 160. Então ele vai respeitar 160. Vai respeitar aqui 160. Pronto.
E o vermelhinho tem que passar por a curva aqui, pessoal. 100 com 120 de benefício. Então ele pode ir a 120. Ele pode gastar recurso? Não, ele vai a 140. Então ele vai manter a velocidade dele. Pronto, aqui. Beleza? Então vamos lá. Azul, líder, move 8 espaços. Opa, mas ele está no meio de uma curva, pessoal. Não, ele não pode. É aí que eu planejei errado aqui. Oh, meu Deus do céu. Ele está aqui a 120, né? É que eu excedi, né? Por isso que eu tô... tá. Isso aqui que me causou confusão. Eu excedi, né? Eu passei a 140, sendo que aqui pedia 120. Paguei lá o recurso por exceder, né? Em 20 milhas por hora a mais. Só que agora eu preciso manter, né, pessoal? Agora eu preciso reduzir, né? Então vamos lá. Vou reduzir aqui para 120. Pronto. Aí. Podia até pagar mais um recurso aí, mas vou gastar lá no final. Então eu vou mover aqui, então, o azul é o líder, move 6 espaços, respeitando aqui a velocidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora aqui é o nosso amigo que está movendo 140. Isso mesmo, vai passar a 140 aqui. Então aqui, como está pedindo 120 sem pagar recurso, e eu estou passando 140, estou excedendo em um ponto. Portanto, eu tenho que pagar um pontinho aqui por passar acima do limite. Então estou movendo 7 espaços. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Como o meu adversário está a 120 milhas por hora, eu posso pegar o vácuo, tá? E estou ganhando uma velocidade extra aqui. Pronto. Só que ele vai mover antes que eu, porque ele está ao lado aqui, né? Ele está no lado pontilhado aqui. Mas pelo menos eu ganhei mais uma casinha. Isso aí é super importante no jogo. Então esse cara aqui volta para cá, esse cara aqui... Opa, não, esse cara aqui eu tenho que saber quanto que ele moveu. Deixa eu puxar mais para cima agora, porque senão vai, os caras vão atrapalhar. Tudo novo começando. O azul é o líder. Agora, pessoal, aqui não tem trajetória, tá? Então quando não tem trajetória, tem que respeitar o limite informado aqui, tá? Se eu entrar por aqui, consigo passar 120. Eu vejo que por esse lado aqui é melhor, ó, porque as velocidades são mais altas, tá vendo? Aqui a velocidade é mais baixa. Só que se você vier por esse lado aqui, você move antes, porque você tá terminando aqui do lado pontilhado, tá? Então vamos lá. O azulzinho aí tem uma decisão importante agora. Só que ele consegue alcançar o top speed dele, pessoal. O top speed do azul é 160. 160, galera, são 8 espaços. E aí eu vou ter que frear um lá na frente. O azulzinho, ele só está com um pontinho de desgaste. Ele não tem mais nada, tá? Só isso aqui. Então agora, se ele for, por exemplo, fazer teste de freio, ele vai ter que fazer teste. Ele não vai poder gastar recurso. Puta, ainda tem lá... parabólica, né? Putz. E agora? O que eu faço? 120. Top speed. Então vamos mover 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos botar aqui a 160. E o vermelhinho vai respeitar. Ele também. O top speed dele também é 160, né? Mas ele vai poder pegar o vácuo desse cara aqui. Putz, os dois vão estar 160 ou mais, né? Deixa eu ver aqui. Não, acima de 160, 1 ou 2 espaços. Não, os dois vão estar 160. Não, então ele vai ganhar só uma casinha extra. Eu vou botar 160 aqui também no vermelho. Então, os dois vão mover 8 espaços. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 8. Acho que ele vai querer vir por aqui. O vermelho também está movendo 8. O vermelho pode vir aqui ou aqui. Que ele vai terminar do lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terminou aqui do lado, não conseguiu pegar o vácuo porque ficou do lado. Até isso você tem que planejar, né? Ele poderia ter movido 7 espaços ali agora, né? E ter terminado aqui e ter ganho isso, né? Ter ganho uma casa extra sem precisar. Bom, se bem que aqui não vai fazer diferença, né? Pode mover 7, mover 8. Eles vão ter que frear. Os dois vão ter que frear. Não tem jeito. Então, só que agora o vermelhinho assumiu a liderança, porque ele está do lado pontilhado. Então, vamos lá, pessoal. Então, novo turno começando. Joga essas duas cartas para cá, joga essa carta para cá. E vamos lá. O vermelhinho agora assumiu a liderança novamente. Ele tem que vir para cá e tem que vir para cá. Os dois estão a 160, galera. Para entrar aqui tem que estar a 120. Pergunta, o vermelho consegue reduzir de 160 para 120? Consegue, porque ele tem desaceleração de 40, né? Então ele consegue. Então, ele tem que respeitar aqui. Então ele vai plotar ali a 120. A não ser que ele gaste recurso e o vai passar a 140.
ele vai gastar recursos. Na verdade, ele vai ser até mais ousado, ele vai passar 160. Por quê? Porque o vermelho, pessoal, ele tem tudo isso aqui, ó, para usar ainda. O azul, ele só tem isso aqui. Então o vermelho, ele vai passar aqui a 160. Então eu vou manter a velocidade. Pronto, aí. Depois eu arco aqui com os parâmetros. Vamos lá. Lembrando que ele pode gastar no máximo 2 pontos de desgaste. Se precisar mais, vai ter que fazer aquele teste lá, ou o teste que pode te fazer abandonar a corrida. Tá? Então tem que tomar cuidado, mas vamos lá, a gente se preocupa com isso depois. Então agora é o azul. O azul tem que decidir a velocidade dele. Como o vermelho vai mover antes e vai mover 8, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai sair daqui. Então o azulzinho ele vai poder passar aqui a 120. Ele ainda tem um recurso para gastar, mas ele quer usar lá na parabólica, então ele vai respeitar. Então ele vai reduzir para 120. Pergunta, o azulzinho consegue frear de 160 para 120? Consegue, porque a desaceleração dele, o freio dele é de 60. Né? Então ele conseguiria trazer até para 100 km por hora, 100 milhas por hora. Então ele vai plotar 120. Pronto, fechou. Tá aí. Então o vermelho agora vai mover, então 160 vai mover 8 espaços. 1, 2, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele excedeu então, ele passou a 160 numa curva de 120. Então ele excedeu em 2 pontos o limite permitido. Ele vai então gastar 2 pontos de desgaste. O azulzinho vai mover meia dúzia e não vai pagar nenhum recurso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puta, se fosse mais um, ganhava mais uma casinha extra. Ok, então foi, pronto. Então, nova rodada começando a fase do planejamento. Agora o vermelho. O vermelho está a 160 milhas por hora. Então, nova fase começando aqui. Agora é o vermelho. O vermelho está a 160 milhas por hora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daí vai ter que trazer para 120. Consegue? Consegue. Ele tem um freio bom pra caramba. Então ele vai manter. Então ele vai manter aqui a velocidade atual dele, tá? Enquanto que o azulzinho, puta, azul, vai ter que ser mais ousado, galera. Senão ele vai se dar mal aqui, tá? Então, mas ele ainda está em 140, né? Não, mas daí o próximo movimento do jogo considera que você já saiu, tá? Então você não precisa mais aqui respeitar aqui o 140, tá? Então ele vai, o top speed dele é 160. O azulzinho ele vai avacalhar e vai ele vai elevar aqui, ó, o top speed dele em 20 milhas por hora. Só, pessoal, o máximo é 20 milhas por hora que você pode tentar exceder a velocidade aí dos teus atributos, tá? Freio você pode exceder mais, tá? Mas os outros atributos para ganhar velocidade, não, ok? Então vamos lá. Então o vermelhinho aqui vai mover 8 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puta, aqui é 140, aqui é 120. Só que aqui move menos casas, e aqui é mais casas. Aqui que entra a parte estratégica do jogo, galera. Agora o azul, pessoal. O azul, ele tem top speed de 160. Como ele planejou mover a 180, são 20 a mais. Vai ter que fazer um teste, tá? Então, ele vai rolar os dois dados, vai fazer aí um teste de aceleração. Ele está fazendo isso aí, pessoal. Na verdade aí, pessoal, ele está fazendo 2 testes, né? Por quê? Ele está fazendo 2 testes. Ele está acelerando mais do que ele deveria. Deixa eu ver, ele está 120? Não são 2 testes não. 120 mais 60, que é a aceleração dele, vai a 180. Portanto, ele não está excedendo a aceleração. A aceleração ele está respeitando, tá? O que ele está excedendo é o top speed. Então ele tem que testar somente top speed. Para ele ter certeza que vai passar, ele vai usar aqui o menos 3, tá? Portanto, mesmo que ele role um 12 menos 3 vai dar 9, tá? Então ele vai passar automaticamente gastando esse skill dele aqui, beleza? Não precisa nem rolar dado. Então passou e ele vai mover então 9 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como o adversário está... Não, o adversário está a 160, então ele ganha só uma casinha e não 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. É acima de 160. Então o adversário não está acima de 160. Então ele vai ganhar só uma casinha aqui. Beleza? Fechou. É isso aí.
Mantém aqui, esses caras aqui vou jogar pra cá e fechou. Ok. Turno novo começando. O vermelho é o líder. O vermelho tá 160 por hora, galera. Ele tem que tentar trazer pra... Se ele for entrar aqui, vai ser 120. Ele pode manter 160? Sim. Se ele manter 160, ele vai estar excedendo em 2 pontos a velocidade. Vamos ver se ele tem recurso para isso. Sim, ele tem recurso. Ele tem 3. Então ele vai gastar 2. Beleza. Então ele vai manter, pessoal. Ele vai manter 160 aqui. Tá? O azul. O azul... O azul, ele vai... O azul ainda... Tem um aqui, ó. O que ele pode fazer? O vermelho move primeiro, né? Tá, o vermelho... O azul não sabe o que o vermelho vai fazer, mas ele deduz que o vermelho vai manter. Ou... 1, 2, 3, 4, 5. O azul vai deduzir que o vermelho vai mover mais que 5. É óbvio, né? Porque... Mesmo que o vermelho movesse 120, moveria 6, né? 1, 2, 3, 4, 5. Sai da curva. Então, o azul sabe que o vermelho sairia da curva, portanto ele já pode planejar o movimento dele tomando isso como base, tá? Então ele vai reduzir a velocidade dele, vai reduzir para 160. Então vamos reduzir aqui para 160. Então vamos lá. Primeiro o vermelho vai manter, então ele vai mover 8 passos. Peraí, ele está entrando em 120. Se ele passar 160, ele está excedendo em 2 pontos. Então ele vai aqui, ó, pagar 2 Wears e vai mover os 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, isso. Agora o azul. O azul, ele tem só um recurso para usar. Ele está a 160. Então ele vai entrar por aqui. Ele vai mover 8 também. 1, 2, 140, 160, já está pagando aqui. 2, 3, respeitando, 4, respeitando, 5, respeitando, 6, respeitando, 7, 8. O adversário está 160, então ele vai ganhar só uma casinha pegando o vácuo. Lembrando que os dois iniciaram seus turnos não estavam numa curva, portanto o vácuo é permitido. Se você iniciar o teu turno numa curva, não tem vácuo, ok? Então, terminamos aqui. Ele gastou aqui porque ele respeitou, passou 20 acima aqui, 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 aqui e aqui. Então, pagou um só. E então aqui agora terminamos mais uma rodada e agora é a última rodada. Pessoal, aqui rola a mesma coisa que o Hit Pedal to the Metal, tá? Se um jogador conseguir, quer dizer, na verdade é um pouco diferente. Se um jogador for o único a terminar o turno dele fora cruzando a linha de chegada, ele é o campeão, ele é o vencedor, ok? Agora, se mais que um jogador cruzar no mesmo turno, aí ganha quem estiver mais longe, ok? Quem for mais longe, beleza? Então aqui vai vencer quem for mais longe. E aí, pessoal, aqui nós temos um problema, cara, porque os dois vão atingir a mesma velocidade, tá? Os dois têm o mesmo top speed. Então, o que vai acontecer aqui? O vermelho começa jogando, tá? O vermelho vai manter 160? Não, o vermelho vai jogar para 180, porque eles querem ganhar. Então ele vai jogar para 180, ou seja, ele vai exceder. Deixa eu ver, a aceleração dele é 60, né? Isso, ele está 160, isso mesmo. Então ele vai aqui para 180. E o azulzinho, ele também vai exceder aqui, ó. Vai tentar aqui um top speed maior, beleza? Então os dois vão fazer testes, tá? Se os dois carros aqui conseguirem passar, pessoal, nesses dois testes aqui, vence obviamente o vermelho, porque ele vai estar aqui do lado pontilhado, tá? E se um deles falhar, obviamente que o que falhar vai perder a corrida, ok? Então, os dois aqui, antes deles moverem, eles vão fazer o teste, tá? Então vamos lá. Eu estava lendo lá o que vai acontecer se os dois carros passarem nesse teste. Na verdade, o vermelho já ganhou, pessoal, porque o vermelho ele tem esse skill aqui, ó. Na verdade, ele tem 2 desses skills aqui, graças ao setup dele. E esse teste aí, basta que ele use um desses tokens para passar automaticamente. Então ele vai ter sucesso nesse top speed dele aqui, tá? O azul, ele até pode usar aqui, mas mesmo que o azul passe, os dois moverão a mesma coisa, tá? E pelo fato do vermelho estar pela parte de dentro da curva, os dois vão terminar lado a lado ali, e o vermelho ganha porque ele vai estar do lado tracejado, ali do lado zebrado, tá? Então não tem como o azul ganhar
esta corrida. Ah, mas e se o azul tivesse movido menos e tivesse pego o vácuo do vermelho? Você não tem como pegar vácuo movendo menos do que o teu adversário, porque o vermelho estaria a 180 milhas por hora e você, sei lá, estaria a 160. Como é que você vai pegar vácuo estando numa velocidade menor? Não dá. Então não tem como, pelo fato dos dois terem terminado lado a lado aqui, o vermelho acabou se sagrando campeão e, óbvio, né, pelo fato dele nem precisar rolar, ele passou com sucesso automático aí no teste de Top Speed, beleza? Bom, pessoal, então esse aí é o Championship Formula Racing. Sim, agora se houvesse pit stop, tá? Provavelmente o azul, né, que está sem nenhum desgaste, sem nenhum desses tokens aqui, ele teria que fazer pit stop, tá? O vermelho, ele poderia passar reto. Assim que o vermelho cruzasse a linha de chegada, tá? Ele ganharia aqui, ó, tá? Como ele escolheu esta cartinha aqui no setup, ele ganharia mais 3 pontos de desgaste para usar durante esta volta, ok? Então receberia aí, ó, mais 3, tá? E se ele fizesse pit stop, ganharia 4 desgaste e mais 3 também pelo fato de cruzar a linha de chegada, ok? Mas óbvio que os dois fazendo pit ali não seria muita vantagem. Ou quando você faz pit stop, pessoal, você perde 2 turnos para você voltar para o jogo novamente, tá? Então você vem aqui, coloca o teu carro do lado, tá? Perde 2 turnos, né? Perde um aqui, depois perde um depois que voltar, né? Se 2 carros entram juntos, eles ficam aqui, né? Aí a ordem aqui de quem entra primeiro fica aqui, né? E tal, porque quem entrou antes volta antes, né? Aqui não tem o lance dele. Qualquer uma, você pode entrar em qualquer uma dessas casinhas aqui, né? Seguindo aqui as flechinhas, você pega, você não paga pontos de movimento aqui, né? Você já vem por aí, você pode, por exemplo, terminar aqui e simplesmente mover aqui pro pit, daí perder os teus 2 turnos e em seguida voltar para a pista, ok? Beleza? E aí tem o lance então, né? Se você estiver usando pneu duro, né? Você ganha aí mais recursos aí cada vez que você cruzar a linha de chegada aqui, né? Com esse valorzinho aqui do H, aqui ó, pneu hard aqui, ganha mais 3 aí. E cada volta que você não fizer pit, ou se você fizer pit, você sempre vai ganhar aqui. No caso desta cartinha aqui, né? Você está ganhando mais 3 pontos de desgaste aí para usar durante cada volta. Por isso que é bom escolher. Essa é a vantagem de você ganhar aí, ou você usar o pneu duro, ok? Claro, existem outras situações, né, pessoal? Vamos imaginar aqui que você tem 3 carros bloqueando aqui, entendeu? E você vem lá e você quer passar. Sim, o jogo permite que você consiga passar nessa situação. Bota aí, ó, teste de ultrapassagem, tá? Com bloqueio e sem bloqueio, ok? Não é como no Hit, que fica totalmente bloqueado. Não, aqui você pode forçar uma ultrapassagem. O jogo considera que sempre tem espaço suficiente para você ultrapassar aí, né? Que as pistas são largas o suficiente para você tentar. Mas obviamente que você forçar a ultrapassagem quando você fazer uma ultrapassagem forçada, tá? Corre o risco aí de você colidir, né? Então o jogo tem aí as rolagens aí, entendeu? Bloqueado e não bloqueado, né? Onde as chances aumentam ou diminuem aí de você tomar um dano aí, né? E vocês fazem rolagens diferentes para ver quanto que cada um vai sofrer de desgaste, ok? Mas o jogo, só para você saber que o jogo permite aí que você consiga passar mesmo se você estiver bloqueado. Isso aqui é muito ruim, por exemplo, em curvas, né? Onde você está aqui, por exemplo, fechadinho, você quer passar aí, você tem 2 carros aqui te atrapalhando, então você pode forçar uma ultrapassagem aí, né, correndo o risco aí de causar danos aí, ok? E outras situações aí de você rodar, você pode rodar também, né? O teu carro reseta a velocidade e tal, outros elementos aí que todo simulador aí possui, ok? Mas essas regras aqui de pit, pneu e tal, é tudo opcional, né? O jogo ele permite que você jogue aí, faça uma corridinha como essa, assim, bem simplesinha mesmo aí, só para você compreender o ritmo do jogo, né? Funcionamento do jogo, mas como vocês viram aí, não tem nenhuma dificuldade, o jogo é bem fácil, bem tranquilo aí, sem maiores problemas, ok? Pena que infelizmente não tem bot aí, então cada jogador aí teria que, sei lá, controlar 2 carros, ou dependendo da quantidade de jogadores, até dá pra ir aí em 4 jogadores, por exemplo. Deve ser um jogo aí bem desafiador, aí, um jogo bem estratégico mesmo, porque o jogo tem aí vários elementos de simulação aí. Acho que vocês têm que concordar comigo, né, pessoal, que esse sistema aqui de movimentação dele, tá, usando essas cartas de milhas por hora e tal, isso aqui não tem, cara, isso aqui não, Race, me desculpe, pole position, me desculpe, mas cara, não tem nada mais temático do que você usar as velocidades reais de uma corrida de
Fórmula 1 aí, né, durante o movimento do teu carro, né, nenhum jogo aí conseguiu fazer isso, né. E nós estamos falando, pessoal, de um jogo criado em 1971, as regras dele já eram assim, esse lance de você fazer esses testes ali, rolando 2 lados e tal, isso são novidades aí que vieram depois, tá, mas o jogo original mesmo era aqui, pessoal, no velocímetro lá, onde você plotava lá a tua velocidade em milhas lá, e as pistas tinham lá todos os valores lá, claro que não, né, eram valores estimados para a época, não sei se eles mediam isso, né, mas os valores informados nas curvas, entendeu, eram realmente baseados aí em circuitos reais aí, né, e hoje obviamente que está bem mais preciso aqui, né, essas informações aqui estão bem mais precisas aí, mas é muito legal você saber que você pode andar aqui por essas pistas passando pelas velocidades reais, ainda que milhas por hora, né, que não é uma velocidade aí que nós aqui no nosso continente aqui, a gente compreenda muito bem aqui, né, mas não daria para fazer quilômetros por hora aqui, porque ficaria meio inverossímil, né, 140 por hora e tal, né, não tem muito sentido aqui, as nossas velocidades são bem maiores, né, os americanos aí usam essas milhas aí, né, que só eles compreendem, mas eu achei que isso é o que torna esse jogo um simulador aí que mantém a essência da simulação, entendeu? Justamente por causa desses elementos aí, né? Freadas, trajetórias e tal, entendeu? Isso é muito legal aí você poder exceder velocidade, atrasar freada, então ele tem todos os elementos básicos aí do jogo de corrida, né? E trazendo aí, tematicamente, trazendo elementos bem reais aí que outros jogos não conseguem simular, ok? Então, é isso aí, muito obrigado e até!